porque a gente está com Glauco Pazza, repórter do SBT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que vai dar detalhes lá do Rio Grande do Sul. Glauco, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Minha solidariedade ao povo gaúcho, enfim, que tristeza, meu amigo, que tristeza. O que é que você nos conta, Glauco? Bom, grande abraço para vocês. Dentro do possível, a gente vai levando a situação, né, e apurando. Nós, como jornalistas, não podemos parar. E a situação hoje, estou falando do quarto dia em que o nível do Guaíba está a mais de 5 metros acima da cota de inundação, ainda é muito crítica. Vocês falavam aí da questão da água, né, da falta de água. A gente está assim, ó, quem tem luz já pode se dar por satisfeito. Porque tem gente que não tem luz, não tem água, sequer para consumir, não tem casa e muitas pessoas perderam, infelizmente, a vida. Porque este último balanço aponta 90 mortos, 4 óbitos em investigação e 131 pessoas desaparecidas. Mas as autoridades, elas são bem claras. Estes números devem aumentar, e muito. Estamos falando aqui de uma região metropolitana que está ainda embaixo d'água. Porto Alegre, só para vocês terem uma ideia, tem cerca de 10 mil pessoas acolhidas em 100 abrigos, tanto da prefeitura quanto de empresas, instituições, entidades que fazem esse serviço para ajudar quem mais precisa. Mas eu não estou falando só de desabrigados aqui de Porto Alegre. Tem gente que vem de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, todos os municípios aqui da região metropolitana que são atingidos por esta tragédia. Hoje, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, deu uma entrevista coletiva e falou algumas coisas muito importantes. Por exemplo, Porto Alegre não vai ter eventos públicos até o próximo dia 20 de maio. Lembrando que essa situação ela deve se estender ainda. Isso dói muito para a gente falar. Essa situação de calamidade, de restrição, vai se estender muito ainda. O aeroporto Salgado Filho, pelo menos até o dia 30 de maio, deve ficar fechado para pousos e decolagens. E essa questão de não ter eventos públicos é mera formalidade, porque eu vou dizer que não há clima algum para ter eventos públicos. Inclusive, a CBF hoje determinou que os times de futebol aqui do Rio Grande do Sul não joguem nos próximos 20 dias. Mas eu vou dizer que, mesmo depois desses 20 dias, não vai ter clima para jogar. Inclusive porque os clubes, Inter, Grêmio, não tem lugar sequer para treinar. Os estádios foram alagados. Os centros de treinamento estão embaixo d'água. Os jogadores estão ajudando nos resgates. Eles não deixaram de lado o fato de morar em Porto Alegre. Não, eles não saíram daqui, na grande maioria. Eles ficaram por aqui para ajudar os outros. Isso é muito bom de se falar, solidariedade. Agora a gente vê fatos assim que realmente a gente lastima, lamenta muito. Por exemplo, há pouco chegou uma repórter, colega minha do centro de Porto Alegre, dizendo que as pessoas estão brigando por água. A questão de não ter água potável, né? Outra informação, continuam os criminosos a efetuarem saques, furtos e até muitas vezes roubos mesmo. Por isso, o governo do Rio Grande do Sul pediu apoio da Força Nacional de Segurança e 400 homens são esperados para ajudar justamente no reforço da segurança para que estas operações sejam feitas, inclusive porque há denúncias de criminosos que estão furtando embarcações, estão furtando motos aquáticas, ou seja, prejudicando quem está ajudando neste momento crítico. Mas eu vou dizer para vocês, a situação ainda é, olha, lamentável aqui no Rio Grande do Sul, viu? Glauco, em relação a esses crimes, que é algo que, de fato, chama muito a atenção da gente aqui, do que se trata? Em que momento tem atuação? Porque uma das reportagens aqui do SBT são pessoas que estão atacando barcos, por exemplo. Mas como é que está se dando isso? Como é que a polícia está tentando atuar? E eu vou chamar também para essa conversa, Glauco, se você me permite, o Jesus. A gente vai fazer aqui um bate-bola aqui com você, fazendo algumas questões. Você me diz a hora que você precisa ir, porque você tem atividades também aí, porque a gente vai continuar na nossa cobertura. Mas como é que está sendo essa atuação e como a polícia
está tentando coibir essas ações, Glauco. Porque é chocante isso. Você está falando de solidariedade, ao mesmo tempo tem gente se aproveitando da tragédia. A gente vê dois tipos de crime, tá? São pessoas que entram nos estabelecimentos comerciais. A gente vê, e isso a polícia já deixou, não aberto, mas assim, deixou meio que explícito. Pessoas que entram nos estabelecimentos para pegar coisas para comer, água, mas também para revender esses produtos. São criminosos de qualquer forma. E tem um outro crime que este é o organizado. E aí eu falo mais da questão de Canoas, que é um município aqui do ladinho de Porto Alegre, em que há disputa de facções. E a informação que nós temos é de que estes grupos, a eles não interessa absolutamente que mesmo na tragédia as forças de segurança entrem nos locais em que eles têm como reduto. E aí eu falo da comercialização de drogas e muitas vezes até de armas. Por isso o reforço da segurança é tão importante. Canoas, só para vocês terem uma ideia, é uma das maiores cidades do estado. Como eu disse, fica aqui do lado de Porto Alegre. Mas tem lugares dominados pelo crime em que a segurança pública, sim, tem dificuldade para entrar em dias normais. Agora, se viu obrigada a entrar, até por causa dos salvamentos, só que o crime não quer deixar que isso aconteça. É ou não é um absurdo? Total. Jesus, o que é que você tem para perguntar para o Glauco, que está acompanhando diretamente essa tragédia, trazendo informações diretamente do Rio Grande do Sul? É um absurdo, Léo, e Glauco, me solidarizo com você e com todo mundo que mora aí, que está perto, né, do epicentro dessa tragédia. E o próprio ministro-chefe da Comunicação Social do Governo Federal, né, o Paulo Pimenta, ele se referiu a todos esses acontecimentos, a esses aproveitadores, né, ao que eles têm feito aí na região. Ele usou o termo sacanagem para se referir a isso, né, em uma coletiva concedida por ele há poucos instantes aqui, ele bem exaltado, inclusive, falando sobre esses roubos de embarcações, de jet ski, falando sobre os saques que estão ocorrendo, né, e falando também sobre as fake news, que em meio a tudo isso só atrapalham, né, não só o fluxo de informação, mas também todo o processo logístico que diz respeito à ajuda humanitária da região sul aí do Rio Grande do Sul, né? E ainda falando sobre crimes, aí resgatando aqui a minha primeira participação aqui, Léo, quando eu estava conversando com esse gerente de uma grande rede de supermercados aí lá do Rio Grande do Sul, né? Ele falou que está muito difícil enfrentar a crise de desabastecimento e também muito em razão desses saques que estão ocorrendo, não só nos mercados da região, mas também no trânsito de mercadorias. E ele citou, eles passaram por isso, foi um saque que ocorreu em uma carreta que estava transportando água. E aí, eu vou até caminhar aqui para uma pergunta para o nosso colega, o Glauco, porque ele está passando por essa crise de desabastecimento de água. Ele falou, olha, 70%, 80%, enfim, a grande maioria da população de Porto Alegre pode estar na região mais privilegiada. A gente pode colocar ali um condomínio de luxo. Nessa hora está todo mundo sem água, né? Faltando água para o básico. Esse gerente de uma grande rede de supermercados, ele trabalha em uma rede de supermercados e ele não teve direito a ter um galão a mais, nem nada disso. Claro que não era no interesse dele, né? Mas, enfim, todo mundo passando por esse mesmo problema. Inclusive, um funcionário desse supermercado, ele havia sido dado como desaparecido, né? E ele foi encontrado depois de muito tempo, porque perde-se sinal de celular, todas as operadoras aí estão sem o sinal de celular. Depois de muito tempo ele foi encontrado, ninguém sabia disso, os companheiros de trabalho não sabiam, ele havia sido resgatado e estava em um abrigo. E aí eu quero saber de você, Glauco, já entrando aqui na nossa pergunta, como é que está sendo na pele para vocês aí? Porque é quase que todo mundo em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, sem água. Como é que é para vocês aí, em casa, enfim, na redação, vocês com seus familiares, como é que está sendo? Não vamos falar de falta de telefone, falta de energia elétrica, mas o básico, o principal, aquilo que a gente não dá valor no dia a dia, né?
a gente tem sempre à disposição em situações normais, de temperatura e pressão, mas uma situação como essa, né? O bem mais precioso que a gente tem, a água. Como está sendo para vocês lidar com essa situação? Olha, eu posso dar um testemunho muito particular. Perto do local onde eu moro, tem uma bica pública, dá para dizer assim, porque há uma lavagem de carros e este empresário, ele cede aquela bica normalmente, em tempos normais, inclusive, para as pessoas que querem ir lá buscar água. Então, agora a fila é enorme, é imensa, de gente de todas as classes, gente que leva cadeira, fica sentado na calçada, inclusive à noite, para poder chegar na oportunidade dele e levar um galão de água para casa. Só que, olha só, a informação da prefeitura, informação oficial sobre as bicas de Porto Alegre, e só para ficar restrito a este exemplo que eu estou dando, 93% de possibilidade de coliformes fecais. Eu não preciso explicitar, não preciso explicar para vocês o que significa isso, né? Que a água, no mínimo, não está ideal para ser consumida, mas é o que tem. Por quê? Aí voltamos à questão dos carregamentos. Não há carregamento suficiente para atender a toda a demanda. Por isso, essas estações de tratamento de água, por exemplo, essa que está vindo no navio amanhã, elas são tão importantes, porque a água potável não chega na mesma quantidade que ela está sendo consumida. Os estabelecimentos comerciais não têm essa capacidade também de fazer com que dobre a vinda de caminhões. O trânsito é um tanto restrito. A gente está com ligação para Santa Catarina, pela BR-101, por exemplo. Mas, aqui na entrada de Porto Alegre, estrangula. Inclusive, há um movimento de saída da capital em direção ao litoral gaúcho, onde há água, há luz e muitas pessoas têm residência. Inclusive, seguindo um conselho do prefeito aqui da capital. Quem tiver residência no litoral, que vá para lá. Inclusive porque diminui a circulação aqui em Porto Alegre. Então, o trânsito nessa estrada é intenso no sentido litoral, mas no sentido inverso, de caminhões com donativos, de gente que vem trazer ajuda com embarcações, e a gente tem várias informações de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, pessoas que estão vindo via rodoviária para ajudar. Então, há também um trânsito intenso. A questão é que hoje o prefeito diz o seguinte: não vai faltar água nem alimentos aqui em Porto Alegre. Eu não sei com que base o prefeito Sebastião Melo diz isso, mas se a gente entrar no supermercado hoje, são várias e várias prateleiras vazias. Não só de água, está faltando arroz, feijão, material de limpeza, já está faltando também. E muitos dizem, porque muita gente comprou para doar. Não, a gente sabe que tem muita gente que comprou para fazer um super rancho em casa e não pensou nos outros, né? Isso é triste também. Muito bem, Glauco, e aí vai minha pergunta para vocês. A gente sabe que a gente está no meio dessa tragédia, as consequências ainda dessa tragédia, elas não param simplesmente com a vamos dizer assim, com a chuva, né, amenizada, mesmo que o tempo melhore em relação a essa quantidade de água. A gente sabe que essa tragédia ela não vai parar, vai ficar lama, já se está se falando já com receios das doenças, ratos, baratas. Eu queria, pelas informações que vocês têm hoje, Glauco, em relação a esse abastecimento, em relação a essa perspectiva de alimentos mesmo, como vocês estão tratando isso? Como é que é a estratégia aí do povo gaúcho em relação a esses próximos dias? E na sequência eu vou te perguntar uma outra coisa. Vou te perguntar pelo tempo. Se hoje deu já uma suavizada em relação à chuva, mas qual é a previsão para os próximos dias? Olha, a rotina de um gaúcho está sendo mais ou menos essa. Ó. Água potável, ela é armazenada para cozinhar o mínimo, o essencial para garantir o sustento diário. E a água, de onde vier, tem muita gente usando água de piscina. E doando, para quem não tem piscina em casa, a água é essa que pode ser utilizada no banheiro, que pode ser utilizada, de repente, para fazer uma limpeza básica. Está sendo assim. Em termos de alimentação,
as pessoas buscam alternativas, tá? Não é em todo local que está faltando, por exemplo, arroz e feijão. Eu estou falando mais de uma área central aqui. A região sul da capital, ela foi menos prejudicada. Inclusive, é a única que manteve o abastecimento de água, dá para dizer, ininterrupto. E nos supermercados, a informação que a gente tem é que na zona sul da capital há um abastecimento um pouco maior. Então tem gente que se desloca da região mais central até a zona sul de Porto Alegre para buscar alimentos. Não há informações ainda de gente, por exemplo, passando fome por falta de alimentos, porque se improvisa daqui, se improvisa dali. Mas o fato é que a gente aprende com a dor, a força a fazer as coisas e a racionalizar o uso, principalmente da água. Por exemplo, o decreto municipal que o prefeito baixou diz o seguinte, ó, se possível, não use água potável para tomar banho. Sim, isso mesmo. Se você quer tomar banho, de repente use a água da piscina, passe alguma coisa, use um antisséptico, um álcool ali para o dia a dia, enfim, e deixe a água potável para o essencial. Mas agora eu recebo a informação aqui, e isso é importante, não posso deixar batido aqui, pessoal. Nós estamos aqui na sede do SBT, a cerca de 2 quilômetros aqui para baixo ficam 2 bairros tradicionais, Menino Deus e Cidade Baixa. Menino Deus está numa situação crítica. Foi tema, inclusive, de uma música do Caetano Veloso, é um bairro muito tradicional aqui de Porto Alegre, que vive agora com a inundação do Guaíba, porque as bombas responsáveis por sugar o excesso de água, elas foram desligadas. Elas estão submersas. Aí, por um risco elétrico, a ordem foi desligá-las, até para que não cause maiores problemas para quem pisar na água e houver ali, de repente, energia elétrica, né? Bom, mas hoje a prefeitura, agora à tarde, a prefeitura conseguiu restabelecer o fornecimento de água. Isso é uma excelente notícia, ou seja, as coisas meio que improvisadamente, elas voltam um pouco mais perto do normal. Há a intenção de colocar geradores em outras estações de tratamento para tentar abastecer de água a cidade. Mas eu repito, mesmo que isso aconteça, até a água ter pressão e chegar, por exemplo, nos bairros mais altos, 2 a 3 dias. O nível do Guaíba, a gente calcula que em menos de 10 dias, ele não vai estar ali nos 3 metros, ele ainda vai estar acima da cota de elevação. Normal, bom, tem gente dizendo que 2 meses, tomara que não. E aí eu entro na questão do clima. Gente, neste momento em Porto Alegre, 29 graus. Estamos no outono, temperatura totalmente fora do normal, tá? Seria bom para evaporar a água, para os voluntários, para as forças de segurança trabalharem nos resgates. Sim, é bom. Só que isso indica que vai chover. E a previsão é que essa chuva volte amanhã. E até por isso já começou hoje uma campanha para as pessoas doarem cobertores, agasalhos, porque a previsão é que com a chuva de amanhã a temperatura despenque. E ela pode despencar para 15 e depois, eu estou vendo, 10 graus. Ou seja, quem está ou quem for salvo ainda dentro d'água vai sofrer muito com o frio. Não está fácil, viu? Não está fácil. Glauco, eu agradeço demais aqui as informações. Muito obrigado pela gentileza com a gente. Em nome aqui do SBT News, eu agradeço. Mais uma vez, solidariedade, força para os gaúchos. E boa tarde para você dentro do que for possível, meu amigo. Bom trabalho aí. Grande abraço para vocês, à disposição sempre.